mas hoje nós vamos falar de planejamento. Não parece, mas existem muitas coisas que você pode ou precisa fazer antes de sair do Brasil. E algumas delas são bem simples e óbvias, mas se você não fizer no Brasil, pode te custar muito tempo ou muito dinheiro para fazer aqui dos Estados Unidos. Quer um exemplo? Procurações. Aí é só você ir no cartório, fazer uma procuração pública, vai te custar em torno de 50, 60 reais, mas aqui nos Estados Unidos, para fazer uma procuração pública, só pode ser feita na Embaixada Brasileira ou num consulado. São apenas 10 nos Estados Unidos. Aqui na Flórida só tem em Miami, outro mais próximo é na Geórgia, em Atlanta. Então é no mínimo um dia de viagem, às vezes 2, depende de agendamento, que não é fácil, e o custo de uma procuração aqui é de $120 para você ter uma ideia. E aí, como você nunca imigrou antes, talvez você não soubesse, mas principalmente os bancos e os cartórios vão sempre exigir uma procuração pública para alguém falar em seu nome e resolver problemas como se fosse você. Então é sempre bom você encontrar uma pessoa da sua inteira confiança, né, e deixar uma ou mais procurações aí no Brasil para ela, seja de plenos poderes ou de poderes limitados, né? Outra dica muito importante que eu te dou é junte, organiza e atualize todos os teus documentos, principalmente aqueles que estão em mau estado, né? E documentos eu estou dizendo certidão de nascimento, certidão de casamento, certificado de reservista, título de eleitor, passaporte é óbvio, você vai precisar ter para entrar nos Estados Unidos. Olha, mas alguns documentos que você nunca pensou são muito importantes. Olha, diploma de faculdade, histórico escolar seu e das crianças, carteira de vacinação, CPF e RG. Traz isso tudo atualizado, porque você vai precisar para o seu processo imigratório ou então para apresentar em vários órgãos públicos daqui. Olha, mas a dica de ouro que eu quero te dar nesse vídeo é: faz um planejamento fiscal pré-imigratório. Conversa com o contador daqui como reduzir a sua carga tributária. Porque como existem diferenças muito grandes entre o imposto de renda do Brasil e dos Estados Unidos, a principal delas é, aí você é isento de imposto de renda sobre distribuição de lucro, e aqui não. Então o contador vai te assessorar como, dentro da lei, você pode criar uma estrutura tributária mais econômica para você. Outra grande diferença entre Brasil e Estados Unidos está relacionado à saúde. No Brasil nós temos um sistema de saúde público unificado, que é o SUS. Nos Estados Unidos não. Via de regra, a saúde é particular e você só vai ter atendimento gratuito, limitado, se for considerado de baixa renda. Algumas exceções estão nos estados de maior bem-estar social, como é Massachusetts, que tem o Mass Health. Mas presta atenção na lição que eu vou te dar agora, que vale para os Estados Unidos inteiro. Na América, não tem almoço grátis. Ou seja, tem sempre alguém pagando por um serviço que você não paga. No estado de Massachusetts, por exemplo, além do imposto de renda federal que você vai pagar, existe um imposto de renda estadual. E é com esse dinheiro que o estado, por exemplo, subsidia um programa de saúde pública. E por falar na diferença entre os estados americanos, esse é um dos pontos principais do planejamento. Em que estado você vai morar? Aliás, em que cidade você vai morar? Já pensou nisso? E aí você pergunta, mas Ricardo, não é tudo igual, não é tudo muito parecido? E eu já te digo, não. É exatamente o oposto, aqui é muito diferente. Os estados têm muita autonomia, é como se fossem 50 países. E vamos começar a nossa análise pelo clima. Em 2/3 dos estados americanos, principalmente dos estados do norte, eles têm um clima frio. Bem ao norte, lá na fronteira do Canadá, é muito comum no inverno temperaturas de menos 30 graus. E aí você se anima e fala, ai que legal Ricardo, eu adoro neve, meu sonho é morar na neve. E aí eu te digo, meu amigo, realmente neve é muito bonito, mas é muito difícil morar na neve no frio. Entre outras coisas, aumenta muito o risco de acidente. Você, não sei se você sabia, você é obrigado a limpar a calçada da sua casa e toda aquela neve que se acumula em cima do carro, senão a cidade te multa. E para quem trabalha ao ar livre, né, é ainda um problema maior, porque ou você trabalha com aquele frio, com aquela neve, com aquela umidade, ou você não trabalha e não recebe. Por isso você vai ver que muita gente do norte, apesar de ganhar bem, né, mas fica 2, 3 meses sem trabalhar, pensam em mudar para a Flórida, outros estados mais quentes, onde podem trabalhar o ano inteiro. Por outro lado, os estados do norte são os estados mais antigos, mais industrializados e mais ricos. Outro estado muito rico e muito importante nos Estados Unidos é a Califórnia. A Califórnia hoje é o estado mais populoso dos Estados Unidos e a economia da Califórnia sozinha seria a 6ª economia do mundo. Então, como você imagina,
É um lugar de economia forte, de muitos empregos e de salários altos. Além disso, muitos atrativos naturais para morar na Califórnia. Mas quem mora lá reclama de um alto custo de vida. E aí, de novo, como tudo na vida, você tem vantagens e desvantagens. E como eu te falei, para viver num estado de custo de vida mais alto, você vai precisar de um salário mais alto. O salário mínimo nos Estados Unidos é definido por estado. Mas calma, não quer dizer que você vai ganhar o salário mínimo. Por isso, é muito importante também você pesquisar quanto de fato ganha um profissional da tua área, né? Ou da área que você pretende exercer aqui nos Estados Unidos. Então, também vou deixar aqui na descrição 2 links onde você pode consultar ofertas de emprego em diversas áreas e com isso conhecer o salário verdadeiro, o salário real que é pago por um profissional do teu nível. Olha, como eu disse no vídeo de ontem, planejar a sua fonte de renda em dólar, eu diria que hoje é um dos fatores mais críticos para o sucesso do teu projeto de imigração, né? Principalmente porque o real está muito desvalorizado em relação ao dólar e o seu dinheiro que você traz do Brasil, né, derrete nessa viagem. E deixa eu te perguntar, você dirige? Se não, começa a aprender, porque em 80% dos bons lugares para você morar nos Estados Unidos, você vai precisar de um carro. O modelo de urbanização americano é muito diferente do Brasil. Aqui em muitas cidades grandes, por exemplo Miami, né, e Orlando, você não tem um sistema de transporte público eficiente. Por outro lado, os carros são muito acessíveis, a gasolina é barata e existem vagas para estacionar em qualquer lugar que você for. Olha, a sua carta de motorista do Brasil, né, a CNH, ela é válida aqui nos Estados Unidos. Você não precisa tirar uma carteira internacional de motorista. Mas olha o detalhe, se você vem como turista, ela é válida por todo o período da sua viagem. Mas no momento em que você decide mudar para os Estados Unidos, você tem 30 dias para tirar uma Driver's License, que é a carteira de motorista daqui. Para tirar essa Driver's License, você vai fazer uma prova teórica e aí você precisa agendar um exame prático e é você que leva o carro. Ele só precisa estar em bom estado de conservação, com tudo funcionando, e você precisa apresentar o seguro obrigatório lá para o instrutor. O seguro obrigatório não é aquele que a gente faz no Brasil. Aqui é obrigatório fazer um seguro do carro e também contra terceiros. Esse seguro vai te custar no mínimo uns $600 por semestre. Eu deixei para o final os 2 itens principais do planejamento. O primeiro deles é moradia, principalmente para quem vem com crianças. Se você pretende usar a escola pública e gratuita, precisa saber que só existe uma escola designada para aquele endereço que você escolheu morar. Você não tem opção de escolher outra escola. Então é muito importante você certificar que a casa que você pretende comprar ou alugar te dá direito de usar uma boa escola para as crianças. Outro ponto importante que pouca gente sabe é que você não pode alugar um quarto só para uma família com 2, 3 crianças. Se você for denunciado, o conselho tutelar daqui pode exigir que você mude para uma casa maior ou pode até tirar a guarda das crianças do casal. Para quem domina o idioma e está confortável em assinar contratos em inglês, existem muitos sites onde você pode alugar uma casa, vou deixar alguns deles aqui na descrição do vídeo. Mas se você quer assessoria de um corretor de imóveis qualificado que pode te orientar, quero só te alertar para evitar uma coisa que acontece muito recentemente, que são os repasses de apartamento nesses grupos de WhatsApp e grupos de Facebook. Você só deve aceitar um repasse se o landlord, que é o proprietário ou administrador do imóvel, tiver conhecimento que você está assumindo aquele imóvel. Caso contrário, se ele descobrir, você pode ser despejado sumariamente e perder todo o dinheiro que você já pagou. Olha, e é nessas horas de negociação, de resolução de conflito, que você vai descobrir que você não fala inglês tão bem quanto você imaginou. E aí eu pego o gancho para te falar isso, né? Dá para se virar sem inglês? Dá. Principalmente se você circular só na comunidade brasileira. Mas, se eu posso te dar um conselho, estuda bastante inglês, porque cada palavra no seu vocabulário vai ser $1 a mais no teu salário. Por último, o mais importante, com qual visto você pretende migrar? Você precisa entender que existem 3 categorias de visto. Os de visitante, e aí o mais comum de turista, né, que é o B1, B2, os de residente temporário, que são pessoas que querem passar um tempo nos Estados Unidos e retornar ao Brasil. Os mais comuns são o de estudante, são o L1, que é de transferência de executivo, e o de intercâmbio. E os de residência permanente, que são para as pessoas que querem morar aqui definitivamente, e são aqueles que te dão um green card,
Os mais comuns hoje, EB1, EB2, EB2NW, EB5, EB3. Olha, e é muito importante que você escolha um visto compatível com o seu perfil e com as suas intenções. Quer um exemplo? Se você chegar aqui nos Estados Unidos com visto de turista e lá na imigração você falar que veio morar, você nem entra, né? Você vai ser enviado de volta para o Brasil para adquirir um visto correto. Quem tem um visto de turista tem que ter o propósito de visitar os Estados Unidos e retornar ao Brasil em pouco tempo, em geral no máximo 6 meses. A mesma coisa para quem tem visto de estudante. Experimenta tentar entrar nos Estados Unidos com visto de estudante e dizer que quer trabalhar. É muito provável que você seja enviado de volta para o Brasil. Bom, e se você está gostando desse assunto, já deixa o seu like no vídeo, já deixa o seu comentário e se inscreve no canal e ativa o sininho, e aí o YouTube te avisa sempre que eu lançar um vídeo novo. Você me conhece, sou Ricardo Molina, sou broker da Talent, sou imobiliário aqui de Orlando, onde uma nova vida te espera. Até amanhã.